Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, muito útil para você, que é como manejar uma venda de put depois que a ação já caiu muito. Então você fez uma venda de put, a ação derreteu, despencou, né? O que dá para fazer nessas ocasiões? A gente vai explorar algumas alternativas aqui e eu tenho certeza que esse vídeo vai te gerar bastante valor. Antes da gente prosseguir, eu vou te pedir o seguinte, deixa um like aqui nesse vídeo, eu sei que muitos de vocês esquecem, né? Deixa o like aqui e aí se você não gostar do vídeo, você pode tirar o like depois, falar nos comentários aí que o vídeo tá horrível, não tem problema nenhum, mas deixa esse like aqui porque muita gente esquece e aí acaba não deixando o like e isso ajuda bastante o canal aí pra frente. Então vamos lá, você vendeu uma put, a ação derreteu. Né? O que você pode fazer agora? Primeira coisa que eu deveria ressaltar aqui, né, sendo o chato da ocasião aqui, é que você deveria se preocupar bastante com isso antes de fazer a venda de put, né? Então, se você fez uma pré-operação muito boa, isso vai te irritar muito menos do que se você fez uma pré-operação ruim. O que é uma pré-operação muito boa? Você escolheu bem a ação que você queria colocar, o preço em que você teria que assumir a ação é um preço que você topa, né, que você acha confortável de assumir, a quantidade de puts que você fez é uma quantidade adequada, você não vai ficar sobrealocado naquela ação na sua carteira, ela não vai tomar 100% do seu capital ou um percentual muito alto do seu capital numa ação só, não é uma ação de empresa ruim que não dá lucro, que está endividada, que está falindo, que está só caindo. Então você fez aquele pré-operacional ali, muito bom, isso aí já é um ponto para você, já vai te ajudar muito. Diversas vezes não é o caso, tá? Eu recebo demais uma mensagem que é assim, Vitor, pedi uma put de... e aí bota uma ação bem ruim assim na frente, né? Sei lá, a ação X aqui, a ação derreteu, eu não sei o que fazer, já tô com não sei quantos mil de prejuízo, a ação caiu 50%, enfim, né? Toda essa conversa. E é muito comum esse erro, né? Porque a pessoa esquece da parte principal do início ali, que é usar uma ação boa, né? A coisa mais importante, é a ação boa e a quantidade adequada. Então, muitas vezes isso acontece, tá? Vamos ver aqui as alternativas que você tem para fazer esse manejo. Primeiro, eu vou assumir que você fez uma pré-operação boa, ou seja, você fez na quantidade adequada, com uma ação boa, etc. Como que você pode manejar isso? A primeira alternativa com put é sempre a rolagem, beleza? Então, a gente vai ver se você consegue rolar essa operação recebendo dinheiro. O que é a rolagem? É você comprar essa opção do mês atual e vender a opção do mês seguinte, de preferência recebendo dinheiro. Muitas vezes isso acontece porque a opção do mês seguinte é mais cara do que a opção do mês corrente. Então você consegue fazer a rolagem, né, postergar a sua obrigação, recebendo um troco ainda, diminuindo o risco daquela operação. Eu faço bastante isso na minha carteira pública, inclusive vou deixar aqui no izinho aqui ou aqui, nunca sei onde ele aparece, a playlist da minha carteira pública para você acompanhar. Melhor, vou botar o último vídeo dela para você ver lá. Eu fiz algumas rolagens nessa carteira recentemente. Então essa é sempre a primeira alternativa, tá? A rolagem. E aí você recebe mais prêmio, diminui seu risco e ganha um mês aí de respiro para ver o que essa ação vai fazer daqui em diante. Muitas vezes, depois de uma grande queda, né, a ação se recupera rapidamente também, porque muitas vezes essa grande queda acontece por alguma notícia e aí os analistas, né, recomendam venda, muita gente vende no desespero por causa da notícia e depois o pessoal vê que não é bem assim, que o lucro nem vai diminuir tanto, ou então que na verdade vai ser bom para a empresa. Isso acontece demais. É bem comum você ver essas quedas muito fortes, depois seguidas por uma alta muito forte também. A segunda alternativa que você tem é assumir a ação na carteira, né, já que você fez o pré-operacional tudo certo, e aguardar ela melhorar ali a situação para poder remunerar com a venda de call, né, fazer uma estratégia de will. Muitas vezes você nem precisa aguardar, às vezes você assume e já consegue remunerar, né, com a call, ou às vezes você assume e tem que esperar um pouquinho, né, até aquela empresa melhorar, se recuperar, e aí você começa a remunerar com a venda de call. Seria uma segunda alternativa. Tem ainda uma terceira alternativa, tá? Que é um pouco mais avançada, beleza? Inclusive lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas, tem uma aula só de manejos avançados de put e ITM. E tem algumas alternativas mais avançadas que você pode fazer lá. Uma dessas alternativas é o seguinte, você pode vender uma fração dessa posição em calls ATM e usar esse dinheiro para financiar uma rolagem de put, diminuindo a quantidade ou diminuindo o strike da put. Beleza? E aí o que acontece, né? Você fica dualizado, que a gente chama. Se a ação seguir caindo,
você rolou diminuindo a quantidade de puts. Então você tem um risco menor, porque você tem uma quantidade menor de put vendida. E a call virou pó. Se a ação subir um pouquinho só, você tem duas rolagens agora. Tem a rolagem da call e da put. E a sua put já está numa quantidade menor. Então você rola as duas e diminui mais ainda a quantidade no mês seguinte, né? Com o tempo você vai diminuindo esse risco. E se a ação explodir, né, de fato, subir bastante, o que acontece? A sua put virou pó, então seu problema inicial sumiu e você tem um problema agora com a call vendida. Só que é um problema de uma fração do tamanho que você tinha antes, porque lembra, eu falei para vender uma fraçãozinha de call, 20% da posição, 30% talvez, dependendo. E aí você tem um problema com a call, mas é um problema muito menor, né, de 20%, 30% de diferença, e a call geralmente dá uma rolagem recebendo também, então você consegue ir recebendo e manejando essa posição até diminuir ela o suficiente para você zerar e sair desse prejuízo, tá? Então essa seria uma alternativa. Eu sei que talvez não ficou tão claro comigo explicando só na voz assim. Lá no meu curso eu abro mesmo uma tela, a gente desenha as alternativas, eu mostro lá esquematicamente como é que funcionaria esse manejo. Então vou te convidar aí, se você quiser aprender isso mais a fundo, né, com mais tempo para explicar e tudo, que entre na minha turma Aprenda Operações Estruturadas, o link tá aqui na descrição para você entrar lá, custa muito barato, né, por mês ali, você divide em 12 vezes, sai baratíssimo, e eu tenho certeza que vai te gerar muito mais valor do que o que você pagou pelo curso. Tem ainda uma próxima alternativa, se você fez esse pré-operacional correto, né, tá com a margem folgada e tudo, que é trocar o ticker, ou seja, você recomprar essas puts dessa ação que tá dando problema e vender puts de outra ação. Geralmente essa manobra acontece com um aumento do notional, por isso que você tem que estar com a margem muito folgada para conseguir fazer isso. E é uma manobra arriscada também, porque pode acontecer da outra ação dar problema agora e você ter uma posição ainda maior nela. Então você tem que ir com muito cuidado nisso, beleza? E tem ainda uma outra alternativa se você tá com a margem muito folgada também, que é o seguinte: sua put ficou ITM lá, né? Já tá sem valor extrínseco nenhum. Você pode fazer recomprar essa put e vender uma put ATM da mesma ação no mês seguinte, só que numa quantidade maior. Então, se você tinha uma vendida aqui, de repente você vende 2 ou 3 num strike mais baixo ATM e cobre esse financeiro. Aí, se a ação der um pequeno repique, essa aqui vira pó, você se livra do problema. Qual que é o problema disso? Se a ação segue caindo, você tinha um problema de 1 aqui, e agora você tem um problema de 2 ou 3 aqui, né, mais embaixo, porque você comprou essa e vendeu essa aqui em maior quantidade, ok? Então, novamente, você tem que estar com a margem muito folgada, né? Tem que estar com bastante notional sobrando para poder fazer essa operação e tem que gostar o suficiente da ação para assumir mais, né? Mais ainda caso ela siga caindo, tá? Então, também é uma manobra muito arriscada, porque se você fizer isso 2 ou 3 vezes for dando errado, a sua posição vai crescendo rapidamente, mas se você tiver muito folgado, fez muito pequenininho essa venda de put, é uma ação boa que você assumiria, etc., você pode ir fazendo isso até eventualmente um mês a ação subir e você se livrar daquele problema, né? Acabar com essas puts virando pó. Se isso não acontecer, a ação vai caindo, 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 até que chega um ponto que você não tem mais notional, você tem que assumir uma montanha daquela ação ali, pelo menos vai ser por um preço bem barato, provavelmente, né? Mas mesmo assim, é um risco muito alto, tá? Então tem que usar isso aqui com muita moderação e sabedoria, tem que ser só se você tiver um notional muito baixinho mesmo ali, foi uma posição pequena e você consegue fazer esses manejos, tá bom? Todas essas alternativas acontecem quando você fez o pré-operacional correto. Aí você abre todo esse flanco, todo esse arsenal de armas que você pode usar. E provavelmente tem outras que eu não me lembrei de falar aqui nesse vídeo. Agora, tem um problema que geralmente é quando a pessoa faz o pré-operacional errado. Tá? Ou seja, você fez numa ação ruim, ou você já fez numa quantidade muito grande, né? Aí dificulta bastante as coisas, ok? Mas ainda tem uma coisa ou outra que você pode tentar fazer. A primeira coisa que eu acho que você poderia fazer, né? Que você deveria fazer, é avaliar se aquela ação é realmente boa, se você realmente toparia ter ela na sua carteira. Se você constatar que foi um erro, fala assim: olha, eu vendi put dessa ação, eu não quero ter ela na minha carteira, a ação é ruim, eu cometi um erro, eu não deveria ter vendido essa put. Sempre tem a alternativa de você realizar o prejuízo, sair dessa posição enquanto é cedo e fazer outra coisa, tá? Investir o seu dinheiro de outra forma, vender uma put de uma ação boa dessa vez, né? Enfim, tentar fazer do jeito certo daqui em diante. Mas também tem as outras alternativas de manejo. Quais dessas que eu citei anteriormente você poderia aplicar aqui? O manejo dual, né, que seria vender uma parcelinha de call para tentar diminuir a quantidade de puts vendidas, funcionaria nesse caso aqui também, né, porque você fica dualizado. Também funcionaria você tentar trocar de ticker, né, ou seja, tô vendido numa ação muito ruim aqui, vende uma put de outra ação que é boa, tá? Mas isso aí só vai dar certo se você não tiver feito numa quantidade
muito grande, ok? Se a quantidade estiver muito grande, realmente, aí não vai dar para fazer isso, porque geralmente essa troca implica num aumento de notional, né? Então você tem que ter notional o suficiente para poder fazer essa troca. Bom, e essas seriam algumas das alternativas que você teria para consertar essa posição. Tem outras mais complexas, né, que eu acho que não cabe num vídeo aqui do YouTube, mas, por exemplo, você montar um slide com call, né, poderia funcionar também, ou você utilizar a venda de call para comprar uma put ITM muito longa para fazer o hedge dessa put curta, também poderia funcionar nesse cenário de juro alto, né, porque a put longa financiaria isso vendendo as curtinhas ali, né, que tem bastante valor extrínseco, né, poderia ser uma alternativa. Bom, mas tudo isso seria muito complicado, né? Não, acho que não cabe aqui num vídeo de YouTube, nesse caso aqui. O mais importante de tudo, eu acho que a mensagem desse vídeo é você fazer um pré-operacional bem feito. Então, se você fez o pré-operacional bem feito, você vai ter um arsenal de alternativas aí. Se você não fez um pré-operacional bem feito, você vai ter muito menos alternativas e a maioria delas vai aumentar o seu risco, de certa forma, caso não dê certo o manejo. Faça um pré-operacional bem feito, beleza? Aprenda a fazer essas operações de forma conservadora, serena, tranquila. E assim, eu vou te recomendar mais uma vez que você entre no meu curso, porque lá a gente fala desse pré-operacional, como fazer sem estresse, e tem uma aula específica lá que é manejo avançado de puts e TM, manejos avançados de calls e TM. A gente fala só desses manejos mais aprofundadamente, beleza? Então, vou te convidar a entrar. Link na descrição. Tem um link de Fale Comigo aqui também, se você quiser falar sobre mentoria, consultoria, outros produtos que a gente tenha para te oferecer. Foi um enorme prazer gravar isso aqui para você e eu vou deixar aqui do lado um vídeo em que eu falo sobre uma estrutura que você pode usar para vender puts, mesmo quando o mercado está caindo, mesmo com o mercado em queda, você ainda consegue fazer renda lá utilizando estruturas mais inteligentes. Clica nesse quadradinho aqui, você vai ver lá esse vídeo que eu gravei. Foi um prazer, te vejo no próximo vídeo ou dentro da minha turma. Grande abraço.